Tudo bom? Shalom, como é que vão? Para quem não me conhece, eu sou o Lima Júnior, sou postulante da Comunidade Aliança, da missão aqui de São Luís. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre um tema muito pertinente, muito importante. Estamos numa semana aí super amorosa. E aí vamos falar um pouquinho, né, é o tema Vou casar, e agora? Então, antes de qualquer coisa, a gente, né, precisa invocar o Espírito Santo para que ele possa conduzir todas as nossas palavras, para que ele possa conduzir o nosso coração e que a gente possa ter uma abertura de coração e, de fato, pedir que ele nos fale, pedir que ele nos comunique a boa nova, né? Para que seja fértil em nosso coração e para que gere bons frutos, gere muitos frutos para todas aquelas pessoas que estão nesse processo. Então, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Vou casar. E agora? Né? Então, para quem não sabe muito bem sobre minha vida, eu sou casado, né? Tenho basicamente 10 meses de casado, aí, então eu estou aí nessa transição do noivado para o matrimônio, né? Ainda não tenho uma vida conjugal, matrimonial tão longa, né, como muitos irmãos, mas nós já temos uma noção do que é o matrimônio, do que é uma casa, do que é um lar, né? E temos bastante experiência desse tempo de noivado, sendo que casamos há pouco tempo, né? Estamos próximos a comemorar um ano de casados e é uma alegria muito grande vir aqui conversar com vocês, né, sobre este tema que é muito importante, né, que tem suscitado muitos corações na comunidade. A gente tem visto muitos novos casais caminhando, namorando, noivando, para que a gente chegue no matrimônio, né? Então a gente sabe que esse tempo, ele é um tempo de muitas mudanças, é um tempo de muitos pensamentos, né? Eu tiro por mim, por minha esposa, que quando nós começamos esse caminho, né, a gente não tinha muita noção do que era um casamento, do que era uma cerimônia, do que era o noivado, né, por se dizer. E com a ajuda da igreja, com a ajuda dos ensinamentos da igreja, com a fé católica, a gente foi trilhando um caminho de conhecimento e entendendo qual era o papel, né, o que de fato move, né, nos move a querer subir a um altar, trocar alianças e ter uma nova vida, né? Então, este é o momento de muitos pensamentos, como eu já falei, muitas coisas, muita coisa nova. Então, o que é necessário? A primeira coisa, quando você está num caminho, né, rumo ao matrimônio, rumo ao sacramento do matrimônio, é de fato ordenar todas as coisas em Deus. Não adianta nada eu querer trilhar um caminho para o casamento, eu estar noivo, se eu não tiver todas as coisas muito bem ordenadas. Se eu não tiver as coisas ordenadas, eu não vou conseguir, eu não vou ter discernimento, eu não vou conseguir avançar naquilo que Deus tem me proposto, né? Naquilo que Deus tem me confiado, que de fato é o matrimônio, é uma aliança eterna. Então a primeira coisa é ordenar tudo, né? Ordenar todos os pensamentos, inclusive ter calma e cautela, principalmente quando se trata de festa de casamento. Por quê, irmãos? Por que a gente precisa ter um certo discernimento e calma? É algo que, se a gente não tiver cuidado, né, e eu digo isso por experiência própria, né, nós tivemos, antes de fato, termos um entrosamento muito grande com Deus, nós acabamos que por nos perder em algumas coisas
E talvez se nós não tivéssemos tido um acompanhamento, uma formação, termos buscado de fato espiritualmente, nós poderíamos ter nos perdido no meio do caminho. Porque dentro desse percurso matrimonial, em que você tem que se preocupar em preparar uma festa de casamento, em escolher uma igreja, em escolher padrinhos, em escolher tudo, você pode por acabar se perdendo no meio de tudo isso. O que não é o propósito da igreja, o que não é o propósito de Deus para nossas vidas. O que é que Deus quer? O que é que Deus nos chama? Né, com esse sacramento, formarmos uma família, formarmos um lar para Ele. Então precisamos ordenar, precisamos colocar Deus em primeiro lugar, precisamos pedir a condução do Espírito Santo para que nós possamos viver este tempo de maneira ordenada, de maneira tranquila, de maneira feliz. Porque não adianta nada você não viver todo este tempo que Deus te proporciona. E eu vim aqui dizer para vocês que o tempo do noivado, né, de preparação, não só da festa de casamento, mas também a preparação para uma nova vida, é algo que nos encanta, é algo que me encantou minha esposa, porque é a construção de uma só carne, é a construção de um novo modo de viver. Né? É uma vocação que Deus nos chamou e é uma vocação muito bela, né? Tanto quanto as outras vocações, o sacerdócio, né? Então é algo muito belo. Então a gente precisa ordenar, precisa colocar as coisas todas no lugar, né? Porque a gente tem, claro, muitos pensamentos, muitas angústias, muitos medos, muitas preocupações. Meu Deus, eu vou sair da minha casa, eu vou deixar meus pais. E é bíblico, né? Na Bíblia fala, deixará teu pai e tua mãe e irá viver com a sua esposa e ali constituirá uma nova família, uma nova casa, um novo lar, né? Então, antes de qualquer coisa, né, primeiramente ordenar nossos pensamentos. Ordenando nossos pensamentos, nós vamos entender o quê? Que o matrimônio, ele é um sacramento. E se ele é um sacramento, nós iremos receber este sacramento perante a igreja. Iremos receber um sacramento. É um novo sacramento que você irá receber. E no catecismo, né, da Igreja Católica, no artigo 7º, né, parágrafo 1601, o que ele vem nos falar? A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão da vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges, à geração e à educação da prole, a dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Então, olha só o que o Catecismo da Igreja Católica vem nos falar. É uma comunhão para a vida toda. Você vai receber um sacramento que é indissolúvel. Não tem volta. Você não pode voltar atrás. É algo que é único. Comunhão da vida toda. E lá no artigo 1601 do nosso catecismo, ele ainda fala comunhão da vida toda de forma ordenada. Mais uma vez a expressão ordenação, tudo de maneira ordenada em Deus. Quando você sobe ao altar e diz sim, e faz todos aqueles votos e juramentos, você não está fazendo um compromisso só com sua esposa. O compromisso é também com Deus. E temos que ter muito discernimento, muita maturidade e saber aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos nos comprometendo. Não é uma decisão qualquer, que podemos simplesmente, no outro dia, não quero mais. Não, meu irmão. É uma comunhão para a vida toda, uma comunhão para sempre, de maneira ordenada. E ele ainda fala, né, o cuidado com a geração, a educação com a prole. Deus nos criou com essa vocação do matrimônio para que possamos ter aquele zelo, ter aquele cuidado e o pensamento
de que iremos constituir uma nova família. Uma família com base nos ensinamentos da Igreja Católica. Uma família, uma vocação pela qual você foi chamado para viver, para melhor viver, né, os ensinamentos que a Igreja nos deixou. A família, ela vai ser o seio de tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. E você vai poder ensinar aos seus filhos. Você vai poder cultivar um lar amoroso, né? Então, Deus, né, ele tem um elo muito grande com o casamento, né? Deus criou Adão e Eva, né? Deus amou a sua criação, né? Deus amou o homem, Deus o criou com muito amor. E ele viu que o homem precisava de uma companhia. Ele viu que o homem sozinho não teria frutos, não frutificaria. Era tudo tão lindo, mas ele precisava de alguém, né? Então Deus criou o homem e a mulher por amor. Se ele criou por amor, ele criou também para o amor, né? O amor é Deus, né? O amor vem de Deus. Não existe amor mais puro e mais verdadeiro do que o amor de Deus. Só que com esse amor que foi tão grande, Deus nos amou e nos preparou para o amor. Amor conjugal, amor entre cônjuges, né? E o matrimônio, o sacramento do matrimônio, ele é para isso. Como Deus nos criou por amor, ele também nos forma para amar. Ele nos forma para que possamos amar o outro, para que possamos viver para o outro. E não é fácil, claro. Imaginem, cada pessoa tem as suas particularidades, o homem tem as suas particularidades, o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, o seu jeito de falar. A mulher tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. A mulher é mais romântica, mais sensível, requer de mais atenção. O homem nem sempre sabe se expressar, mas a mulher deseja que se expresse. Mas como que a gente vai construindo tudo isso dentro de uma relação? A partir do amor, né? E como buscar esse amor? Primeiramente, buscar o amor de Deus. Ter uma relação com Deus. E aí eu volto a dizer, quando eu tenho uma relação com Deus, um relacionamento com Deus muito firmado, quando eu rezo, quando eu faço aquilo que é da vontade de Deus e vou criando uma intimidade com Deus, normalmente eu vou sendo formado para o amor. E uma vez que eu sou formado para o amor, eu consigo amar o outro. Eu consigo amar o outro como eu mesmo, né? E está dentro dos mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. E neste caso, muito mais, vai muito além. Porque iremos amar a nossa esposa, ou no caso das mulheres, amar o seu esposo, né? Um elo indissolúvel. Então, é um tempo de muitas descobertas, né? E é uma transição. Você acabou de sair do namoro. Né? Você acabou de sair do namoro. As coisas organizadas, ordenadas, elas seguem um percurso. Você namorou, conheceu essa pessoa, conviveu com essa pessoa, criou uma amizade com essa pessoa, porque não adianta nada você namorar com alguém e não ser amigo dela, e não confiar nela, e não poder contar tudo para ela. No relacionamento, no matrimônio, não existem segredos. Não devem existir segredos, né? Você está ali para amar a sua esposa e deve contar tudo para ela. Você não pode omitir nada, né? Então, você namorou, você conhece aquela pessoa e decidiu. Mas antes de você decidir por casar, você precisa ter um estado de vida muito bem definido, saber se é realmente aquilo que Deus te chama, saber se você realmente tem a vocação para formar uma nova família, para ser uma nova família,
para se unir a uma outra pessoa e a partir de então ser uma só carne. Você precisa ter esses pensamentos, você precisa ter a maturidade humana para entender que você já tem a capacidade de constituir uma nova família e etc. Então, existe uma diferença entre o noivado e o casamento, né? E, particularmente, posso dizer para vocês, né, que eu estou nessa fase de transição, acabamos de casar, estamos indo, iremos fazer 1 ano de casados e as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando porque você já não são mais perante a Deus 2 pessoas, vocês agora são somente uma. E a gente precisa tomar consciência disso antes do casamento. Porque depois do casamento, você tem algo sólido, você não conseguiu solidificar a relação neste período, né? Você conhece a pessoa no namoro, solidifica no noivado para ter algo sólido no matrimônio. Por quê? Porque o matrimônio é indissolúvel. A gente não pode pensar, né? Nossa sociedade, infelizmente, ela tem passado por muitas situações em que eu vejo muitos colegas falando casei, mas se não der certo eu separo. E não é dessa maneira, não foi assim que Deus, não foi para isso que Deus nos criou. Se a gente tem a vocação do matrimônio, se você tem a vocação de constituir uma família, você precisa seguir até o fim, da forma que você fez o juramento perante ao altar. Quando você faz o juramento pela vida toda, não é até eu ter 5 filhos, não é até eu fazer 1 ano de casamento, não é até eu ter 10 anos de casamento. Não, é para a vida toda. A vida toda você estará com aquela pessoa. A vida toda você será uma só carne. A vida toda você terá aquela pessoa como seu amor. Amor eterno. Você faz uma promessa de amor eterno. E a aliança não é feita somente entre o esposo e a esposa. É feita entre 3. Entre Deus, o esposo e a esposa. Uma aliança indissolúvel e eterna, né? Então, tudo isso precisa ficar muito bem acertado, né? E a gente precisa, de fato, ter oração, a gente precisa pedir a Deus a graça de entender o outro com as suas particularidades, com os seus jeitos. No matrimônio, né, você não conhece a pessoa perfeitamente com todos os seus, né, suas qualidades e seus defeitos. Você conhece aquela pessoa que mora com os pais, que tem um jeito, que tem um temperamento, mas você só conhece a pessoa quando você começa a morar com essa pessoa, você tem um lar com essa pessoa, né? E aí quando vocês constituem um lar, é diferente, né? Porque essa pessoa ela tem costumes, ela veio de uma família, você veio de outra, as características da família daquela pessoa nem sempre são as mesmas da sua, e isso pode, às vezes, entrar em choque em algumas situações, porque as culturas são diferentes, né? Para uma família pode ser muito legal andar calçado dentro de casa, para outra família não, o calçado tem que ficar fora. E essas pequenas coisas vocês vão descobrindo depois que casam, né? E aí você precisa, não é conhecer somente RG e CPF da pessoa, você precisa conhecer ela intimamente, né? E saber que aquelas particularidades dela você vai amar, né? Se você ama os defeitos da pessoa, você muito facilmente vai amar as qualidades. E é perfeito você amar os defeitos daquela pessoa. Porque por mais que ela tenha inúmeros defeitos, você a ama daquele jeito. E essa é a prova de que você jamais vai pensar em estar longe dela. Porque você ama os defeitos. Amar as qualidades é muito fácil. É muito fácil amar aquilo que é bom, que é conveniente para nós. Mas amar os defeitos
é que é difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque você foi ordenado para amar. Você foi chamado ao matrimônio. E uma vez que eu sou chamado ao matrimônio, eu me entrego para aquilo. Eu me entrego porque é o momento de eu construir um novo lar, um novo ser. Então, o que é de fato um noivado? Eu já sei que o noivado não é um namoro nem um casamento. Então, a gente pode denominar o noivado como um tempo de transição, como uma fase de transição. Então, é o tempo de eu tomar a decisão de amar o outro para o resto da minha vida. Mas eu não tenho certeza se eu quero ficar com aquela pessoa pro resto da minha vida. Meu irmão, então não case. Sinto muito, mas se você não tem a certeza de que você quer ter todo o tempo do mundo para amar aquela pessoa, não case. Porque o sacramento, ele é indissolúvel. É uma união indissolúvel, ou seja, eu não posso separar. Ninguém pode separar aquilo que Deus uniu. Então é o tempo de eu amadurecer se de fato é aquilo que eu quero para a minha vida. É o tempo de que eu possa entender aquela pessoa, que eu possa compreender aquela pessoa, que eu possa conhecer a família verdadeiramente. É um tempo que a gente vai ter juntos momentos de oração, momentos de entrega, momentos de voltar a nossa face para Deus, né? E pedir para Deus a graça de ter uma nova vida, de ter maturidade para viver este novo tempo. É o tempo que você precisa para solidificar a sua decisão. Porque ninguém noiva só porque pensa que quer casar, né? Nós já falamos sobre isso. Precisamos ter maturidade, primeiramente, para tomar a decisão de casar. Uma vez que nós temos maturidade humana, temos condições, né, humanas e espirituais para enfrentar uma nova realidade na nossa vida, nós estamos prontos. Então, toma-se a decisão por noivar. Uma vez noivos, nós precisamos estar convictos da nossa decisão. E para isso precisamos passar todo este período, que vai ser um período importante para que nós possamos melhor viver este tempo do noivado, o que vai fazer que tenhamos frutos no nosso matrimônio, que tenhamos frutos no nosso casamento, né? E também é o tempo para nós colocarmos os alicerces da futura família, né? Quando a gente está fazendo o juramento, né, e é um momento extremamente bonito e importante, né, lá no altar, o padre pergunta se vocês aceitam receberem os filhos que Deus os lhe derem, né? E a gente precisa ter consciência que se eu estou casando, eu quero, eu aceito, eu terei filhos. Por quê? Porque o casamento, o matrimônio, é para que nós constituamos uma família. Então a gente precisa falar, dizer um sim para o padre e saber que a gente precisa ter uma solidificação, ter algo alicerçado para que eu possa ofertar para a minha família. E qual é o momento que a gente vai fazer isso? No noivado. Se você vai casar, se você está no tempo de preparação para casar, meu irmão, você precisa ter um lar, né? Na Bíblia fala, deixará seu pai e sua mãe, né, como eu já citei anteriormente. A gente precisa ter um lar. A gente precisa ter uma casa que seja do marido e da esposa, para que esta casa seja um lugar santo, para que possa receber os filhos. Mas eu não tenho uma casa, mas eu quero casar. E qual é
a condição que você tem para isso? Qual é como você vai sustentar uma casa? Como você vai sustentar um lar? Você tem condições de ter um lar? Eu vou casar, mas eu não... Meu irmão, você precisa de um alicerce. Você precisa de uma solidez na sua decisão e deixar ela muito alicerçada naquilo que você se propôs a fazer, que é casar, que é formar uma nova família. Então você não pode simplesmente optar por noivar, né? Dentro da comunidade, nós, graças a Deus, temos as nossas autoridades que vão nos ajudar a melhor discernir o nosso estado de vida, o nosso relacionamento. Mas, caso não fôssemos de uma comunidade, nós precisaríamos ter esse entendimento de que se eu não tenho um local para morar, se eu não tenho condições de sustentar uma família, como irei constituir uma família sem as devidas bases alicerçadas, uma casa, um lar, os móveis, né? A gente precisa disso para que a gente possa receber os nossos filhos. E eu não estou falando de luxo, eu não estou falando que precisa ser a melhor casa, o melhor fogão, a melhor geladeira, não. Não precisa ser o melhor. Precisa ser aquilo que tenha amor. Precisa ser aquilo que tenha um valor para o noivo e a noiva naquela construção. Como é belo no período do casamento você olhar para sua noiva e vocês planejarem a vida, vocês planejarem os planos, vocês planejarem a chegada dos filhos. Como é belo você comprar um garfo, uma faca, um prato para sua nova casa. Como é belo você ter um sofá para sua casa. Se você não tiver um sofá, mas se você tem uma cadeira. Se você não tiver uma cadeira, porque o começo às vezes é muito difícil, mas você tem a vontade de ter, você tem a luta, o esforço para ter um novo lar, né? Não há nada mais gratificante do que você olhar para sua esposa e dizer: esse lugar é nosso, esse é o nosso lar, e neste lar Jesus reina, porque Ele nos trouxe até aqui. Que maravilha, que gratificante. Digo a vocês, meus irmãos, não tem coisa mais prazerosa do que você fazer isso. E outro tópico é também saber que o matrimônio nem sempre vai ser todo dia os dois felizes, os dois alegres. Tem dias que nas próprias questões hormonais a mulher vai estar mais sensível, pode estar um pouco mais irritada. E você precisa ter a calma e a paciência para entender que a sua mulher, ela precisa do espaço dela, ela tem variações de humor que é próprio, fisiológico da mulher. A sua mulher também tem que entender que o homem, às vezes, ele é mais calado, que o homem, às vezes, ele precisa do espaço dele, que ele precisa, às vezes, pensar um pouco mais, né? A mulher, ela consegue pensar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem nem sempre consegue isso, o homem nem sempre é assim. Então, terão também momentos de dificuldade, né? E dentro do noivado, particularmente, eu digo para vocês que vocês podem, alguns que estejam noivos ou que estejam pensando em noivar, vocês podem viver por esses momentos de dificuldade. É próprio dos relacionamentos com a sua parceira, com o seu parceiro, mas também com o seu pai, com o seu amigo. Todo relacionamento ele tem momentos difíceis e momentos belíssimos, fáceis. Mas o que não pode acontecer é que os momentos difíceis eles se tornem o centro do relacionamento de vocês. Os momentos difíceis eles não podem ser aquilo que determina o relacionamento de vocês. Pelo contrário, os momentos difíceis eles vão passar, porque eles têm que passar. Porque o amor de vocês, solidificado, construído em Deus, ele vinga, ele tem base sólida, ele tem frutos, ele vai frutificar. Então são momentos que precisamos passar, até mesmo na nossa caminhada com Deus. Existem momentos que a gente está mais ali forte, existem momentos que a gente acaba por cair. E o outro irmão nos ajuda a levantar. É nesse momento também que o companheiro te ajuda dentro do relacionamento, dentro da tua vida vocacional, dentro do teu trabalho. Quão belo é você ter o outro que você possa olhar e confiar e dizer aquilo que você precisa,
aquilo que aquela pessoa precisa ouvir, a sinceridade. É muito belo, é maravilhoso, né? É uma graça e um dom divino. Então, a gente precisa, né, principalmente nessas fases em que você nem sempre vai estar sorrindo, vai estar feliz, que você tenha um diálogo, né? O diálogo, ele serve para que eu tenha um matrimônio santo e feliz. E onde que a gente vai construir isso? No noivado. Se você não consegue dialogar no noivado, você não vai conseguir dialogar no seu matrimônio. Se você não olhar para a sua esposa, se você não olhar para o seu esposo e você não conseguir dialogar com ele, você não vai casar e não vai ter aquela liberdade. Imagina você estar dentro da casa de uma pessoa e você não ter a liberdade de falar com ela, porque você não teve um diálogo muito bem construído na fase que você precisava ter, que era a fase do noivado. O período do noivado é para que você converse, é para que você dialogue, é para que você fale, olha, eu acho que poderia ser dessa maneira, ou ouvir o que o outro tem para te dizer, né? O relacionamento, ele é feito de duas pessoas. E se é feito de duas pessoas, é extremamente necessário que essas pessoas conversem. É extremamente necessário que essas pessoas conversem um com o outro e conversem principalmente com Deus, né? Essas pessoas, elas precisam, né, ter a maturidade, ter o entendimento de que após o casamento elas precisam rezar juntas. E isso já deve se começar no período do noivado. Rezar juntos. Viver a Santa Missa juntos. Comungar juntos. Viver, né, as festividades juntos. Entendendo que são noivos e não casados. Entendendo que estão numa preparação. Não querendo viver como casados, mas como noivos, como aqueles que estão esperando um pelo outro para viverem o resto de suas vidas. Então a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa dialogar. Então a gente precisa, né, depois desse diálogo, estar pronto para receber os filhos que Deus nos permitir, né? E é muito gratificante, né? Quando você casa, você sonha em ser pai, você sonha em ser mãe, né? Você sonha em ter os filhos, né? Que alegria, né? Criança alegra a casa. Mas você precisa planejar também no momento certo. Planejar com base naquilo que a igreja nos fala. Existem maneiras de você planejar o momento certo para você ter um filho, né? E tudo isso precisa ser conversado, precisa ser alinhado, precisa ser muito bem discutido no período do noivado, tá? Porque depois que você casa, você, né, terá a sua relação conjugal e você vai ter outras situações que poderão atrapalhar aquilo que você planejou, né? Então, a gente precisa ter o discernimento, precisa ter a cautela de entender que os filhos que Deus nos permitir, eles são bem-vindos. E a gente precisa propagar isso para a sociedade, porque hoje, ser pai e ser mãe acabou se ficando para trás. Em primeiro lugar, você quer ter os planos, a melhor casa, o melhor emprego, e os filhos vão ficando para trás, né? Não necessariamente você precisa casar e logo no outro dia engravidar. Se for assim, bendito seja Deus, foi o tempo que Deus quis. Mas você pode ter uma organização, olha, primeiramente eu quero organizar tais coisas, tudo com base, né, em oração, para que Deus dê o discernimento necessário para que você possa ter a magnitude daquilo que Deus quer para a sua vida, né? E receber crianças, né? Que maravilha ser pai, que maravilha ser mãe. Eu ainda não tenho esse privilégio, mas em breve, né, se Deus permitir, estarei aqui com os meus filhos, se Deus quiser, né? E para concluir, né, esse nosso diálogo, teve uma reunião em 2015 que o Papa ele fez uma formação somente para os noivos.
E nessa formação, ele deu três princípios básicos para os noivos. Ele disse que os noivos precisam ter confiança, serem confidentes e terem confiabilidade. Mas em quê? Confiança na vocação que Jesus, o chamou, a vocação do matrimônio. Ser confiantes naquilo que Deus te chamou, Eu fui chamado para ser um esposo, eu fui chamado para ser uma esposa, se não organizar o meu estado de vida, discernir o meu estado de vida com as minhas autoridades. Mas se eu confio naquilo que Deus me chamou, que é o matrimônio, meu irmão, ter o coração aberto para entender, para aceitar aquilo que Deus te propôs. Então, precisamos ter confiança para aceitar a vocação que Deus nos deu. Então, confiar em Deus, nos confiar em suas mãos, confiar no seu chamado. Precisamos de confidência. Você vai ter outra pessoa já falando sobre isso. E a confidência é você partilhar a vida da outra pessoa. Você não vai casar com uma pessoa que você não conhece. Então, confidentes, vocês precisam ser confidentes, vocês precisam confidenciar sobre aspectos que são importantes para você, sobre coisas que precisam, que você precisa, para que você não entre numa casa, não entre em um relacionamento após o matrimônio, sem que a pessoa seja seu confidente, que vocês tenham segredos e descubram um casamento, Isso não é sólido, isso não é uma base sólida. Não foi para isso que Deus te chamou. Então, precisa ser confidente, precisa partilhar a sua história de vida, precisa partilhar aquilo que para você é difícil, precisa partilhar suas alegrias, o que te deixa feliz. É muito mais fácil para um relacionamento, para uma relação, que você tenha essa confidencialidade com o seu parceiro. Vai ser muito melhor para os dois. E, por fim, a confiabilidade de saber que depois do sim, depois do sacramento, vocês serão uma só carne. Não tem expressão mais linda do que você ser um só com uma pessoa, De você ser um só com aquela outra carne. Vocês se tornaram um só perante Deus e perante toda a igreja. E que alegria é para nós um novo casal, que alegria é para nós quando a gente sabe que uma outra pessoa tomou a decisão de se casar, vai formar uma nova família, O céu fica em festa e a terra também, E como comunidade devemos nos alegrar pela alegria do irmão, pela alegria do outro, Então, quando você tiver alguma dificuldade ou alguma coisa, partilhar com o seu formador, partilhar com o irmão, para que você resolva e tenha uma vida longa e indissolúvel para sempre. Amém? Então, vamos agora fechar nossos olhos, e pedir para Deus a graça de que todas essas palavras que foram ditas, elas possam entrar nos nossos corações e possam frutificar. Que essas palavras elas não sejam apenas ouvidas e deixadas para trás, mas que você que esteja em um tempo de namoro, que esteja no noivado, ou até mesmo no matrimônio, que você possa renovar cada vez mais aquilo que Deus te chamou, a vocação que Deus te chamou, a vocação indissolúvel, porque Ele nos fez para o amor e para o amor nós somos feitos. Amém? Então, muito obrigado, fico muito feliz por poder partilhar um pouquinho aqui com vocês sobre esse tema que para mim é de grande valia, Deixo algumas indicações de livros, Casamento Fortalecido, Matrimônios Santos, que são livros muito bons, E desejo a você um belíssimo tempo de noivado, um belíssimo
caminhar neste tempo que é maravilhoso, né? E que vocês podem contar conosco. E muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Shalom.